Olá! No programa de hoje vamos falar da importância de uma noite bem dormida para a saúde. Saber também dos riscos que a insônia pode causar e dos distúrbios do sono em diversos aspectos, as orientações e tratamento. Recebo aqui no estúdio da TVU o médico Henrique Ferreira de Brito, pneumologista e especialista em medicina do sono. O Entrevista começa agora. Doutor, o distúrbio do sono se tornou uma especialidade médica em 2011. É importante para a medicina porque pacientes procuravam outros médicos, outros especialistas. Bom, é fundamental que a área da medicina do sono seja reconhecida pelas sociedades de medicina do Brasil, né? Porque é uma área onde muitas doenças incidem, né? A gente sabe que o sono é fundamental para a gente, mas a classe média só se preocupa com ela nos últimos anos, né? Então é uma área relativamente precoce. Então a gente tem que ter uma atenção especial porque existem diversas doenças e que impactam de sobremaneira no nosso dia a dia. Que foi seu caso, você é pneumologista e se especializou em medicina do sono. Perfeito, isso. Recente, como que foi? Na verdade, o que te chamou a atenção para fazer essa especialidade? Bom, a área do sono me entregou sempre desde a área da graduação. Quando eu depois de formado, eu fiz a pneumologia, né? E dentro da pneumologia existe uma subespecialidade que é a área do sono, onde trata das doenças respiratórias do sono, mas todas as doenças que envolvem o sono, das mais diversas, né? E eu me encantei com essa área, procurei saber mais, fiz mais essa especialidade, né? Hoje eu atuo dentro dessa área também, além da pneumologia, e é uma área fascinante. Doutor, boa parte da população, ao invés de ter noites bem dormidas e restaurar a energia para o dia seguinte, acaba tendo essa noite que seria bem dormida, teria que ser interrompida por conta da insônia. Sim, a insônia é um dos grandes problemas ligados ao sono, né? E a gente sabe que as pessoas cada vez mais dormem menos e dormem mal, né? O que não quer dizer que a pessoa que dorme muito, dorme bem, né? Então a gente sabe que muitas coisas interferem na qualidade e na quantidade do sono. E a insônia é a principal doença dessas que encurtam o sono e trazem consequências das mais diversas no seu dia a dia. Quais são as fases, os estágios aí do sono? Então, o sono começa com o estágio mais superficial, que a gente chama de fase N1, né, o estágio 1, passa para o estágio intermediário, que é o estágio 2, o estágio 3, que é o sono chamado de sono de ondas lentas, o mais profundo, e depois ele vai para uma fase chamada de sono REM, que é o sono chamado de sono paradoxal, que ele tem esse nome porque apesar de a gente estar dormindo, nosso cérebro está em intensa atividade, muita sinapse neuronal, então por isso é um sono paradoxal. Eles nem sempre respeitam essa ordem da fase 1, 2, 3 e REM. Existe o que a gente chama de arquitetura do sono, que é um desenho do sono durante a noite, que tem um padrão de normalidade e a gente sempre tem que avaliar se essa arquitetura está sendo bem feita pelo paciente. Por exemplo, se vai dormir tarde, um universitário, por exemplo, né, que tem essa rotina noturna para estudar, pula a fase do sono então? Olha, pular sono é sempre ruim, né? Sempre ruim. Então, assim, tem gente que pensa, eu vou dormir, estou perdendo tempo. Não. Perder tempo, você não é não dormir. Você vai perder tempo se você realmente pular o sono, abdicar o sono, né? Então, o sono faz parte da nossa vida. O universitário que faz isso, né? Eu mesmo já fiz muito isso, de encurtar e ficar até altas horas estudando, porque tinha prova no outro dia. A gente até consegue bem nas provas, mas a nossa memória de longo prazo, que é feita no sono REM, que eu já tinha falado sobre o sono REM, ele não acontece, porque o sono REM, ele acontece a maior parte dele na segunda metade do sono. Se a pessoa dorme pouco tempo naquela noite, ela fez pouco sono REM, ou seja, toda aquela informação que ela estudou, enfim, informação do dia a dia, não serão guardadas, assimiladas da maneira correta, porque ele não fez o sono REM adequadamente. Não armazena, então, a informação. E aí ele chega, consegue ir bem na prova, enfim... Pode até tirar nota. Pode até tirar nota, mas daqui a pouco ele não vai lembrar mais do que aquilo que ele aprendeu, né? Doutor, no caso de quem trabalha
na noite, eventos, médicos, por exemplo, que têm os plantões, e aí, dorme no outro dia, mas é diferente, né, essa função. É, o que a gente chama de trabalhadores de turno. O trabalhador de turno é uma questão muito bem abordada na área da Sociedade Brasileira de Sono, que a gente tem que ter um cuidado especial com esse tipo de profissional, né? Porque ele precisa de um descanso, já que ele não consegue ter o descanso noturno, ele precisa desse descanso durante o dia dele. E a gente tem que adequar a sua vida para que ele consiga inverter o ciclo dele, chamado ciclo sono-vigília, para ele conseguir dormir durante o dia. É uma tarefa muitas vezes difícil, porque durante o dia ele tem outras atividades muitas vezes, ele tem a família que cobra ele, porque ele é ausente à noite, ele tem o próprio barulho do dia a dia, a luminosidade, então é um desafio muitas vezes você conseguir um trabalhador de turno consiga ter uma boa qualidade de sono. Então a gente sempre tem que às vezes usar medicação, às vezes usar um tipo de estratégia ou outra para a gente conseguir dar uma boa qualidade de sono para esse paciente. Doutor, não é só uma questão fisiológica, ou seja, estou cansado, preciso dormir, não. Tem a produção de hormônios também. Quem enfrenta uma dieta, por exemplo, às vezes não consegue perder os quilos, né, o peso ideal que queira atingir por conta dessa falta de dormir bem. Sem dúvida. Então, assim, a gente sabe hoje em dia que várias doenças estão ligadas a uma noite de sono, né? Entre elas, doenças da área da endocrinologia. Então, por exemplo, a gente tem alguns hormônios, entre eles o GH, que é o hormônio do crescimento, que ele tem um pico de liberação noturna. Então, se a pessoa dorme mal, muitas crianças, ela pode ter dificuldade em crescimento, né? A gente tem outros hormônios, né, que também atuam à noite. A própria testosterona, ela tem uma liberação mais noturna. E o homem que vive privado de sono pode ter problemas, inclusive de sono erétil, né? A gente tem também outras questões, hormônios da saciedade e da fome. Então, eles têm uma liberação, uma regulação noturna, que se você não tem o sono bem adequado, você pode ter problemas de ganho de peso e dificuldade em perdê-los. Então, você perceba que existem vários fatores que uma noite mal dormida podem acarretar, no caso, nessas questões metabológicas e da parte da endocrinologia. Inclusive outras doenças também, né, doutor? Sim, a gente sabe que o sono, né, falando especialmente da apneia do sono, uma das doenças mais prevalentes, elas podem causar ou podem agravar uma hipertensão arterial. Elas podem estar ligadas a doenças cerebrovasculares, AVC, né, que são os derrames, né, outros tipos de arritmias, né, elas podem estar ligadas à própria diabetes, né, que são as mais prevalentes, entre outras várias doenças, sem citar as questões psicológicas, psiquiátricas, né, ansiedade, depressão, labilidade emocional, né, então assim, doutor? Tudo isso é afetado. Baixo rendimento no trabalho, na escola, a questão da irritabilidade, tudo isso acontece, a gente vê muito isso, né? E muitas vezes o paciente procura a gente por conta disso. Doutor, e nessa fase, né, nesse século, nessa geração, 24 horas às vezes fica um período curto, né, para fazer todas as atividades e ainda dormir, né? A gente sabe que entre o século XIX e o século XX, né, passando para o século XXI, a humanidade perdeu cerca de 1 hora e meia de sono. Por quê? Luz elétrica, né? Então, no século XIX, a luz elétrica não era uma realidade e disponível, né? E as famílias tinham um ciclo bem definido. Era a luz do sol. Se recolhiam mais cedo, né? Tinha a vela, a lamparina, daqui a pouco iam se recolher e acordavam com o raiar do sol, né? Agora, a nossa fase atual, luz elétrica, é televisão, é internet, é celular, é computador, tudo isso se prolongou, né? Então tem gente que fica assistindo várias madrugadas assistindo televisão ou na internet, e isso tem um preço, né? Então a gente encurtou o nosso sono, mas o preço vai chegar. É a saúde comprometida, é isso? Exatamente. Muito risco à saúde, doutor? Muito risco à saúde, né? Várias doenças ligadas ao sono, né? Noite mal dormida. Começando, o mais precoce é o baixo rendimento. Então a pessoa tem sonolência durante o dia, a pessoa tem uma irritabilidade, uma falta de concentração, então ela tem prejuízo na vida dela social, na vida dela pessoal, na vida dela profissional, amorosa, então tem vários problemas que a noite mal dormida ocasiona. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento.
Para a empresa que apoia esse gesto, também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Nossa conversa aqui no Entrevista de hoje é sobre distúrbios do sono. Aqui comigo o médico pneumologista Henrique Ferreira Brito. Bom, doutor, como já é conhecida essa especialidade do sono, né? Então os pacientes têm onde procurar tratamento, cuidado. Inclusive a gente tem uma unidade aqui no Hospital Universitário para tratar distúrbio do sono. Sim, nós temos aqui dentro do serviço de pneumologia, existe a ambulatório de doenças do sono, né? Então a gente atende esses pacientes com as mais diversas queixas, né? A gente consegue dar um direcionamento, um tratamento para esses pacientes, consegue fazer exames que ele possa precisar. Tem um exame específico, né? Um exame específico para mapear essa noite do paciente. É chamada de polissonografia, né? De noite inteira. É aquele exame que a pessoa dorme, monitorizada, né? É um ambiente controlado, com câmera ou sem câmera, mas ela dorme com um monte de parafernália, um monte de fio, mas é na cabeça, então eu vejo a parte neurológica do sono, eu vejo a parte respiratória do sono, eu vejo a parte cardiológica e a parte muscular. É um mapeamento completo mesmo, do sono. Importante. Então, a gente avalia vários aspectos do sono. Não são todos os pacientes que precisam fazer esse exame, né? Existe uma indicação clínica que o médico vai saber indicar, mas é um exame essencial e é muito bom que a universidade, que o Hospital Universitário esteja fazendo esse exame pelo Sistema Único de Saúde. A partir desse exame, então, tem um encaminhamento. Por exemplo, o senhor falou de vários aspectos. O que ele indica? Bom, ele indica, por exemplo, se a pessoa está dormindo bem ou mal, no sentido assim, se ela cumpre aquelas fases do sono, se as fases do sono estão, ela pode estar com uma fase suprimida, né? Ela pode estar na apneia, então eu vou ver se está tendo eventos respiratórios na apneia, do sono, ronco, né? Eu vou ver se ela dorme demais, dorme de menos. Eu vou ver se ela tem, por exemplo, que é mais raro, mas acontece, ter umas crises convulsivas à noite, se ela faz arritmia à noite, né? Então eu monitorizo vários aspectos do sono. E a partir daí eu faço o diagnóstico do distúrbio do sono que ele tem e eu indico tratamento específico. Medicamento, por exemplo? Medicamento é uma opção, né? Depende do caso. Às vezes só coisa mais simples, perder peso, né? Então um dos grandes problemas do sono é ronco, né? Que a gente procura bastante. Então às vezes só você perder peso melhora. O que a gente indica também é chamado de higiene do sono. São dicas, né? Para ter uma noite de sono bem dormida. Então o quarto escuro, silencioso, evitar televisão no quarto, né? Evitar a exposição à luminosidade, né? Ficar muito tempo no tablet, celular, evitar exercício, atividade física muito tarde também. Então ter uma regularidade de horários. Para não agitar esse organismo, horários de sono bem definidos, né? Horário de dormir, horário de acordar. Não querer fazer, eu vou esticar muito mais no fim de semana. Então ter um padrão de sono regular, então a gente indica isso. Mas também indica medicação, né? Para, por exemplo, melhorar a qualidade do sono, para o paciente conseguir manter um sono de boa qualidade. Eventualmente casos cirúrgicos, né? E também atualmente... Cirurgia em que situação? Então a gente cada vez mais se opera menos, né? Então, seria a apneia que o senhor está falando? A apneia, né, do sono, né? A apneia do sono é uma das grandes doenças do sono, que a pessoa para de respirar à noite. Então a gente tem tratamento medicamentoso, que é a desobstrução nasal, mas também tem um tratamento cirúrgico, mas cada vez mais a gente opera menos, né? Em alguns casos selecionados que eu vou atuar no nariz, vou atuar na região da garganta para abrir e o paciente desobstruir aquele local que faz a apneia. O tratamento mais moderno é a chamada da máscara de ventilação não invasiva, chamada de CPAP, né? De pressão positiva. Então, a máscara que se coloca ou no nariz só, nariz e boca, tem vários modelos, onde a pessoa recebe um ar, um fluxo de ar, que ele abre a via respiratória e não deixa a pessoa fazer a apneia. Então, ela cura o paciente. Tem um poder realmente bem interessante. É um aparelho que o pessoal, quando você olha, a pessoa meio se assusta, porque é um aparelho, né? Vou me incomodar, mas as pessoas têm a melhora tão significativa no seu dia a dia, que depois até para ela cochilar depois do almoço, ela vai querer colocar, né? Olha porque só. Realmente tem efeito, eficácia. Doutor, depois de
ter estudado esse paciente que esteja com dificuldade para dormir, o que o senhor está falando que pode ser cirúrgico, o caso dele, pode ser medicamento, mudança de hábito, por exemplo, uma atividade física no horário certo. E aquela recomendação, por exemplo, quarto escuro, uma música mais calma, ajuda? Ajuda. A gente sabe que algumas coisas alternativas, né? Cromoterapia, acupuntura, né? Massagens, tudo isso, técnica de relaxamento ajuda bastante a pessoa até desligar corpo e mente para dormir. As pessoas brigam com sono. O sono não tem uma coisa passiva, ela vem naturalmente, não precisa ficar brigando com o sono para acontecer. Então, ambiente adequado, né? Sem luz, sem televisão, né? Então, a gente fala que cama é lugar para dormir, não é lugar para você levar computador, não é lugar para você levar comida, não é lugar para você ficar tendo discussão familiar. Discute lá na sala, né? Cama é para dormir. Repouso, né? Cama é para garantir a saúde. Exatamente. Um colchão bom, né? Isso é importante, travesseiro adequado. Tudo isso é investigado na consulta. Sim, a gente sempre pergunta como é que é, né? Algumas posições que a pessoa pode dormir, posições ideais para dormir, né? Então tudo isso, que uma das coisas que a gente faz naquele exame do sono é ver a posição do paciente. Então tem sensores de posição. Então eu vejo em que posição ele pode estar fazendo apneia, por exemplo. Então eu indico algumas coisas nesse sentido para o paciente se posicionar melhor para dormir. É uma correção dia a dia, né? Sim, noite a noite, aliás, sim. na noite. Eu sempre falo eu falo para os pacientes isso, que a gente não pode negligenciar o sono, né? Eu não posso negligenciar uma situação que, em teoria, eu fico 1/3 da minha vida fazendo, que é dormindo. 2/3 estou acordado, 1/3 dormindo, lógico, um pouco menos hoje em dia, né? Mas reflete muito na nossa vida. Então, dormir bem é sinônimo de saúde, qualidade de vida. Doutor, essa unidade aqui no Hospital Universitário é a primeira do Centro-Oeste? Primeira no Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. Centro-Oeste já tem, deve ter, no Mato Grosso não sei, mas do Goiás já tem, em Brasília já tem também, né? Brasília, Goiás, Campo Grande. Campo Grande, né? Então a gente atende o estado todo aqui, regulado pelo CISREG, né? A gente consegue atender, lógico, ainda é uma demanda ainda que está suprimida, né, reprimida. A gente tem muitos pacientes que a gente tem uma fila, né, mas a gente com o tempo a gente vai tentando ajustar isso. A procura então está interessante. Está aumentando sim, né, porque o grande problema da polissonografia é que eu faço um exame por dia. Enquanto os exames eu faço mais de um por dia, o exame do sono, a polissonografia, eu faço um por dia, à noite no caso, né. Então, a gente tem 2 aparelhos aqui, né? Então, é um pouco... Tudo feito no hospital universitário. Na verdade, no setor de ambulatórios ali, né? Anexo ao hospital. Então, nós temos um quarto ali, todo equipado para fazer o exame do sono pelo SUS. Né? Doutor, qual que é o perfil desses pacientes? O perfil dos pacientes é o paciente, geralmente, que ronca muito. Geralmente, quem reclama não é o paciente, é a esposa, o marido, enfim, né? Que reclama bastante, está roncando. E ela percebe, é sempre importante que o cônjuge vai junto na consulta para ele, porque muitas vezes ele entrega não sabe. Tudo. Entrega, né? Que a pessoa não percebe isso, né? Então, o ronco, o cansaço diurno, a sonolência diurna, a irritabilidade, a pessoa que está tendo realmente aquela apneia, então o parceiro presencia que a pessoa para de respirar à noite, a pessoa que é o famoso sonambulismo, né? Então, levanta, fala à noite, que isso pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa mais prejudicial. A pessoa simplesmente se mutila, se machuca à noite ou machuca o companheiro, né? As pessoas que dormem mal, que não conseguem dormir ou que dormem e não conseguem manter o sono, acorda à madrugada, não conseguem retomar o sono. Pessoas que dormem demais, que dormem de menos, né? Então a gente tem que identificar qual que é o problema dele. Pessoas que vivem, por exemplo, mudando de fuso horário, que é o jet lag, né? Então pessoas que tem uma adequação ruim, a mudança de fuso horário, né? Pacientes que, enfim, viajam muito. Então a gente tem esse perfil de paciente. Faixa etária? A faixa etária, a partir do adulto jovem, né? Até a terceira idade, a gente pega todo mundo, né? Criança menos, né? Mas também tem muito distúrbio de criança, mas a gente pega do adulto jovem até a terceira idade. Doutor, não dá para ficar sofrendo com esse problema, porque realmente é prejudicial à saúde. Então, quem tiver interesse nesse serviço, nesse atendimento, o que deve fazer? Deve procurar a unidade de saúde perto da sua casa, né, às 24 horas, relatar ao médico. A gente distribui um fluxograma, mais ou menos um questionário que o médico da rede pública deve perguntar para ele triar esses pacientes que possam ter problemas ligados ao sono.
Uma vez que foi identificado esse paciente, né, ou que ele tem uma queixa objetiva, ele vai ser direcionado pelo sistema de regulação de vagas para o nosso ambulatório aqui. Ok, obrigada pela entrevista. Prazer. No programa de hoje falamos sobre distúrbios do sono com o pneumologista e especialista em medicina do sono. A entrevista fica por aqui.